Estamos no ar, sejam mais uma vez bem-vindos ao Libertos Podcast, o podcast do Movimento Libertos. E olha, no novo ambiente, um novo espaço, estamos começando hoje a segunda temporada do nosso podcast. Primeiramente, eu já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado, que têm curtido, que têm compartilhado. E a gente está muito feliz com o feedback que vocês têm entregado para nós. E para essa segunda temporada, o pastor César e a Sanai me deram essa responsabilidade de estar começando esse programa. E hoje nós vamos falar sobre o Ministério da Palavra. Para vocês que têm desejo, aspirações de ser um pregador, de ser um ministro. E quando esse tema veio para mim, me veio na mente esses convidados extraordinários que nós teremos aqui, o pastor Nassir Zulus, o pastor Maxi Lima e o pastor Ezequiel Cardoso. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por ter aceito esse convite e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos aqueles que vão assistir esse episódio. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha para mais 10 pessoas. Pastor Nassir. Um prazer imenso, Joel, estar aqui, pastor Ezequiel, pastor Maxi. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo o que nós vamos tratar aqui, os temas, o que vai ser falado aqui. E que Deus nos ajude nessa conversa, que seja uma conversa cheia do Espírito Santo, de Bíblia, de teologia, e que todo ouvinte seja abençoado ao participar desse podcast. Pastor Max. Olha, eu estou com certeza lisonjeado de estar aqui, pastor Narciso, Joel, pastor Ezequiel. Nós estamos na obra de Deus aí há muitos anos. E com certeza hoje aqui nós vamos discorrer sobre assuntos que vão enriquecer aí, quem sabe, o desejo de muita gente. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Para mim também é uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Sem dúvida, vou aprender, vou adquirir mais conhecimento. Pastor Narciso, um grande mestre, um amigo. Pastor Max Lima, anos aí na estrada, pregando, cantando, né? Então, sem dúvida, o Joel também é um mestre, um jovem que eu admiro muito, então hoje vai ser muito bom, vai ser muito top hoje. E o nosso podcast ele tende a ser muito natural, uma conversa descontraída, claro, trazendo sempre assuntos relevantes e assuntos sérios. Vocês podem ficar à vontade para falar, quando um falar, a gente espera, e se alguém quiser também interpelar, fique à vontade. Primeira coisa, para falar sobre o Ministério da Palavra, o que eu pensei? Que antes de ser, a gente percebe que muita gente se parece. E eu acredito que o ministério é você ser e não você parecer. Sim. Antes de galgar, quando a pessoa ela tem esse desejo de ser um ministro, ser um pregador, o que ela precisa ser antes de ser um pregador? O que o pregador precisa ser antes de ser um ministro? Antes de subir no altar, antes de falar para pessoas? Estou nascido. Abre o carro aí, Ezequiel. Amém. É bom nesse negócio aí. Vamos lá. Bom, na minha opinião, pelo menos eu acredito que autenticidade é uma marca primordial na vida do pregador. Ser autêntico. É claro que quando nós iniciamos a vida da pregação, o ministerial, nós temos um parâmetro, né? Alguém para imitar. Nós somos seres com neurônios espelhos, né? Então a gente tem a capacidade, a possibilidade de imitar alguma referência, algum ponto de referência, e não é de todo ruim. Porém, no decorrer do tempo, é necessário que o pregador adquira sua própria característica, sua própria identidade. Iniciei, pelo menos eu particularmente, quando iniciei meu ministério em 2008, tinha muitos pregadores de um grande congresso no Brasil, e me identifiquei com um deles, né? O pastor Carvalho Júnior. E aí eu comecei a me identificar, admirá-lo, e no decorrer dessa admiração eu passei a ter ele como parâmetro teológico, um parâmetro para sermão. Porém, no decorrer desse 15 anos pregando, acredito que adquiri meu próprio conceito, minha identidade. Então eu acredito que, na minha opinião, o pregador tem que ser autêntico. Que ele comece, sim, tendo um parâmetro, né? Alguém que ele imite, alguém que ele admira, porém, no decorrer de todo esse chamado, ele adquire ali sua própria identidade, que é bacana ter essa característica. Autenticidade. Durante a nossa vida toda, pastor, a gente é regido por parâmetros, né? Sim. A prole, quando nasce, faz diferenciação entre a mãe, o pai e o mundo. E os primeiros parâmetros ali são os pais, as pessoas ao redor. E no ministério é da mesma forma. Você ter alguém que você admira, que você modela, que serve de inspiração é realmente imprescindível. Assim como Paulo foi para Timóteo,
Apolo foi, acredito que para muitos jovens, né, varão valoroso e valente em palavras. Pastor Max, como é que o senhor vê essa questão do início do ministério? O que o pregador precisa ser antes de ser um pregador? Na realidade, a gente tem até uma base sociológica para isso, né? A sociologia, ela aponta que nós somos produto do meio em que vivemos. Resultado de 5 pessoas. É isso. Então, o que acontece? O que a gente identifica? Que uma pessoa que quer galgar, chegar em um posicionamento como pregador, como ministro, ele precisa simplesmente ter uma vida voltada para o âmbito espiritual. Porque todo movimento de um pregador, ele começa no âmbito espiritual. Eu não quero aqui muito espiritualizar essa questão, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos meus durante o período que eu passei. Eu vou dizer que na itinerância eu vi muitos pregadores que se bitolaram em outros e esqueceram da essência da presença de Deus, né? Que na realidade a gente sabe que todos os pregadores, eles têm que sofrer a influência espiritual. Isso é óbvio, isso é natural, né? Isso eu vou dizer que é o direcionamento que ele precisa receber da parte de Deus. Então, quando o pastor Ezequiel fala sobre essa questão de se espelhar em alguém, eu acredito que todos nós nos espelhamos. Sem dúvida. Agora, ao longo do tempo, é o próprio Espírito Santo que ele vai traçando para nós uma nova dinâmica. Eu vou dizer que também, eu sabendo dessa questão, vendo muitos amigos meus que se bitolavam, se espelhavam em um pregador, eu procurei, Ezequiel, me espelhar em vários. Eu me lembro que no ano 2000, eu decidi não mais ver nenhum, na época, fita, né, cassete, de videocassete, na época não existia esse negócio nem DVD. Não, tinha, nem DVD na época tinha. Então eu decidi em 2000 não ver mais pregação, que era justamente para eu não pegar o estilo, a dinâmica dos outros pregadores. O que eu tracei para mim? Eu tenho que estudar, eu tenho que orar e eu tenho que criar minha própria identidade. Na realidade, eu vou corrigir o termo, não é? Eu vou criar. Eu sempre criei que Deus iria me dar a minha própria identidade como pregador. Agora, só sintetizando a questão aqui, não é pecado, pastor Narciso. Não é pecado a gente se guiar por um parâmetro, por um espelho, que é um pregador, mas eu particularmente, na época, eu ouvia Gilmar Santos, eu ouvia Marco Feliciano, eu ouvia Carvalho Júnior, Elcio de Assis, que na época começava a despontar, Silas Malafaia, entre outros pregadores. Vocês podem identificar que cada um tem uma dinâmica diferente, né? Uma diversidade. Uma diversidade muito grande, e eu ouvia cada um deles. Só que quando chegou em 2000, eu digo, rapaz, eu vou parar de ouvir esses pregadores e vou para cima da Bíblia, vou para cima do ensino teológico, vou fazer curso e vou orar a Deus para que Deus me dê a minha própria dinâmica, a minha própria personalidade. Vocês perceberam que o pastor Max lhe deu aí um insight muito interessante para você diminuir essa sua curva de aprendizagem. De repente você já está cheio de tantas influências, quem sabe você dá um break, né? Parar um pouco para começar a se descobrir como pregador. Pastor Narciso, verdade. O que o pregador precisa ser antes de se tornar um pregador? Bom, vamos lá. Eu quis falar por último esse tópico porque eu tenho algo interessante para falar assim. Eu sempre nas minhas falas eu gosto de causar polêmica, tá? Eu sempre gosto de causar polêmica. Eu sempre gosto. E não fazer isso com os convidados que estão aqui, mas parar para pensar. Por exemplo, a minha geração do Ezequiel, o pastor Max veio um pouquinho antes, eu tenho 36 anos de idade. E a minha geração ela foi influenciada pelo Marco Feliciano. Se você pegar 80% ou 90% dos pregadores, eles se espelharam no Marco Feliciano. E até hoje, ele ainda consegue inspirar algumas pessoas. E, ao meu ver, a nossa geração de pregadores, Joel, pastor Ezequiel, pastor Max, ela tem um problema. Por quê? Porque a escola interpretativa dos pregadores pentecostais, ela não é uma escola preocupada com contexto,
historicidade e gramática do texto bíblico, mas ela é uma escola mais alegórica. Então, os pregadores pentecostais, eles ensinaram a você colocar algo no texto e não tirar o que o texto diz. E eu sempre digo nas minhas falas, eu não estou aqui desfazendo do ministério do pastor Feliciano, porque eu louvo a Deus que foi vendo os DVDs dele que eu quis pregar. Então, a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. Mas eu digo que o glamour, que aquela referência, ela fica até um certo ponto de você estudar. Porque chega alguns momentos que você vai olhar para aquilo ali e você vai ver que não tem como você passar certas coisas que você falava, né, para a igreja, que aquilo ali está ferindo uma verdade bíblica. Então, se você... existe um livro, uma obra muito interessante chamado Super Crentes, eu me esqueci agora que o nome do autor, esse livro é um livro pequeno de capa azul que está falando sobre a teologia da prosperidade, influenciada pelo Kenneth Hagin, e que veio pegar o Ben Henrique de 20 anos para cá. Essa teologia do determinismo, confissão positiva, ela lastrou no Brasil. Então, a geração que nasceu de 20 anos para cá, ela foi influenciada por essa teologia. E eu louvo a Deus, porque eu estou falando isso, que eu tive contato na minha caminhada com a teologia reformada. Aí vou entrar a fala do pastor Max. Por quê? Porque eu consegui pegar a teologia reformada, que é uma teologia gramática, histórica, que tem uma escola de interpretação bíblica, não de Alexandria, alegórica. Nós temos 3 escolas principais. A Alexandria interpretava o texto bíblico alegoricamente. A Antioquia interpretava o texto literal. E a escola do Ocidente mesclava as 2 escolas. Quando Lutero aparece na Reforma, ele vai pegar o quê? Princípios da escola de Antioquia. Porque Lutero dizia que o método interpretativo de Orígenes, Alexandria, era o cocô das Escrituras. Então ele e Calvino fizeram essa junção. E porque eles se preocupavam em justamente dizer aquilo que o texto diz, porque na cabeça deles, eles foram talvez pessoas que influenciaram o mundo todo na questão da pregação expositiva. Eles diziam que quem tem poder é a palavra e não o pregador. Então, quando essa teologia tocou na minha vida, eu glorifiquei o nome do Senhor. Por quê? Porque eu continuei com o meu fervor espiritual. Eu não deixei de ser continuista, acredito na evidência dos dons espirituais. Realmente. Mas eu continuo. Se é uma exceção aí. Mas eu continuo, eu tento levar para o púlpito, para a minha igreja, para o meu ministério itinerante, algo sólido. Ou seja, sempre dando evidência naquilo que a Bíblia está falando. Então, um pregador hoje, quando ele começa, escutando certos tipos, e cá para nós, vocês são pentecostais e fiquem à vontade para discordar, mas nós temos pouquíssimas referências de pregadores pentecostais que têm preocupação em pregar a palavra. De explanar, de expor um texto bíblico verdadeiramente. A gente vê de tudo. Mas, por exemplo, eu posso citar alguns nomes aqui. Pastor Josué Brandão, uma grande referência. Pastor Eliseu Rodrigues, uma grande referência. O próprio pastor Carvalho Júnior. Pastor... Tem Elias Torralbo, uma grande referência. É o mestre. Então a gente pode observar que esses pregadores, eles são pregadores que a gente vê que eles têm essa junção de graça. Eles têm essa preocupação, né? E teologia. Então, um pregador jovem da minha geração, Joel, ele teve esse problema, porque depois que eu falo hoje, pastor Max, estou terminando a minha fala aqui, eu falo hoje que a internet ela é Lutero. Por quê a internet é Lutero hoje, Joel? Porque antigamente a gente tinha nos canais de televisão aberto confissão positiva e determinismo. Você ligava sua televisão, era isso que estava sendo ensinado até hoje, canal de TV aberta. Só que agora você vê um pastor falando uma heresia, tem um Nicodemos lá para contrariar ele. Tem um Hernandes lá para contrariar ele. Tem um pregador pentecostal bom para contrariar. Então, a internet, nesse sentido, ela veio trazer essa libertação. Então, eu acredito que para hoje começar bem é começar sólido. Ler, pegar as ferramentas, estudar. É impossível começar sem ter alguém como espelho. Eu vou precisar ter alguém como espelho. Então a gente tem que procurar se espelhar em gente que a gente sabe que vai oferecer algo bom para a igreja. A gente viu que o que acaba conectando mais com um ouvinte, um neófito, né? Uma pequena planta que quer começar a dar fruto. A gente está falando de referências, né? E geralmente o que conecta mais são aqueles que são mais cênicos, mais teatrais, aqueles que são mais... É verdade. Como uma pessoa que quer começar, qual é o crivo que ela tem que ter, pastor Narciso, para ter boas referências? Para saber, eu estou começando agora, mas esse aqui é bom para eu me conectar, esse aqui não é bom para eu não me conectar. Certo. A faculdade, ela vai... Porque eu sempre falo, a faculdade ela vai te dar o caminho. Então a vida acadêmica, essa é a bênção da vida acadêmica. Lá na academia eu descubro quem é bom de Novo Testamento, quem é bom de hermenêutica, quem é bom de Antigo Testamento. Então ela vai me dar os referenciais dos melhores em cada área. Então quando eu entro numa academia,
Professor nenhum vai me tornar teólogo. O que vai me tornar teólogo é o meu esforço. Eu sempre falo que após eu terminar o meu curso de teologia, eu fui ser um teólogo após a faculdade. Porque foi quando eu comprei os meus livros e fui pesquisar. Então, o que foi que os professores fizeram? Eles me deram o norte. Lá eu aprendi quem é F.F. Bruce, o melhor estudioso de Novo Testamento considerado de muito tempo. Eu aprendi quem é J. Jeremias. Eu aprendi quem é Kenneth Bailey. Eu aprendi quem são os melhores de cada área. Então, quando eu estou lendo algo sólido, eu vou caminhar por terreno sólido. Agora, se eu começar vendo só DVD, vendo maracutaia, revelar CPF, isso e aquilo, eu tendo a ir pelo mesmo caminho, porque o povo gosta justamente do que tu falaste. Mas o cidadão médio, assim, o cara que não tem acesso à academia, como é que ele faz? Pois é. O cara, a única coisa que ele tem é um celular, um 4G e ele quer começar saudável. A academia está aqui hoje. A academia está em todo canto. Entendeu? Hoje o acesso é muito mais fácil. Por isso que eu falo, a minha geração, tu tinha que te matricular num curso presencial para te aprender. Hoje tu faz um curso de grego, de hebraico aqui no teu celular. Online. Tu tem um curso com o Ezequiel, meu irmão, de homilética. É só tu contratar o Ezequiel e ele vai te dar aula de já homilética. fica convite. Olha só, isso. pode, tá vendo? Ó, Fazendo uma merchandising aqui. pastor Todos Marcos. esses aqui são professores, eles têm cursos disponíveis. E aí você vai ver com que você mais se conecta e eu quero ver, hein? Esse é top. O Joel abordou ainda agora sobre essa questão desse crivo. A gente percebe, pastor Narciso, que de fato, eu vou usar um adágio, eu não lembro quem foi que falou, mas tem que haver seleção. A coisa hoje, principalmente dentro da plataforma digital, ela está tão suspeita que a gente precisa de fato adquirir para si esse filtro, esse crivo. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm muitos seguidores e estão tornando o evangelho até meio que relativo, confundindo a cabeça, principalmente dessas pessoas que estão iniciando. Porque, como a gente abordou no início, as pessoas buscam espelho. Só que os espelhos que hoje em dia são muitos. Espelhos trincado. Os espelhos quebram. Os espelhos que estão quebrando, né? E tem muita gente falando coisa que não deve falar na internet e as pessoas estão absorvendo. Sinceramente, eu tenho me preocupado muito com essa questão, até lembrando de uma missionária que no ano 2000, ela é uma cruzada que eu estava lá, ela pregando. Ela disse que uma das maiores armas que o diabo poderia usar décadas à frente, isso ela falou no ano 2000, décadas à frente, e eu estou vendo se cumprir agora, era a expansão da informação. Né? Por quê? Porque com a expansão da informação surgiria muita dúvida. E tipo assim, alguém me perguntou, o senhor é calvinista? O senhor é de qual vertente, não sei o quê. Eu digo, rapaz, sinceramente, eu sou marxista. Eu não sou marxista, eu sou marxista, é meu nome. Eu sou marxista porque, assim como eles eram historiadores, teólogos, eu também sou. Daqui a algum tempo, daqui a algum tempo pode ter a vertente maxiliana, ezequieliana. É boa essa aí. Né? Narcisiana, né? Narcisiana, para não chamar de narcisista, né? Narcisiana, joeliana, né? Não sei. Mas a gente tem que entender o seguinte, que esse filtro precisa existir hoje em dia, porque senão a coisa vai bagunçar. Exatamente. Porque, como o pastor Max falou, tem informação e tem a infoxicação. Informações tóxicas, né? Então, muita informação aglomerada pode se tornar uma infoxicação. Então, a gente tem que ter cuidado com essas informações que já se tornaram tóxicas. Teve uma pregadora digital influencer aí, porque para mim ela não é pregadora, ela é uma digital influencer, que disse que se ela falar mais de Bíblia nos vídeos dela, não tem views. Polêmica, não foi? Aí não dá. Aí não dá. Por exemplo, a gente chama de nicho, né? O meu nicho no meu Instagram. 80% dos seguidores que tem lá são de viés teológico, são pregadores, são pastores, são líderes. Que eu vou... Estão lá por causa da teologia. Exatamente. Né? Então eu não acredito nessa verdade. Porque
se verdadeiramente há pessoas que amam a palavra, a Bíblia, ela vai ter o que a gente está falando, um crivo. Então, eu vou seguir o fulano, não vou seguir esse beltrano, porque ele não tem informações. Ele tem alegorias, ele tem palavras de efeito. Eu quero alguém que tenha um conteúdo, um bojo sólido, bíblico, teológico. Independente da vertente soteriológica ou não, aquilo que a gente se identifica. O que faz para esse que está começando agora, que é incipiente, né? Um neófito que está começando, é identificar-se. Eu me identifico com o Narciso, amém. Me identifico com o Max, amém. Me identifico com o Ezequiel, amém. Me identifico com o Joel, amém. Me identificando, vou crivando, vou filtrando e amém. Aprendo, né? Então, eu acho que essa geração que está curiosa, inteligente, uma geração muito bonita, né? É uma geração bonita, carismática, midiática, influenciadora e influenciável também. Se quer um caminho teológico, tem que ter esse filtro. É como o pastor Narciso bem falou. Tem gente que pega a Bíblia e coloca coisas nela, que a gente chama de adesão cega. Exegese. Uma exegese. Exegese. Uma adesão cega. Então pregar é uma ponte. Então pega um texto de 2000 anos atrás e tem que aplicá-lo agora para 2023. Debaixo dessa ponte mora um mendigo chamado adesão cega. E muita gente está pegando ele e colocando em cima da ponte dentro de casa e enfiando goela abaixo aí para a galera engolir. Não dá. Pastor Joel, pode terminar, pastor. Então eu acredito que nós temos que ter uma responsabilidade, nós que somos pastores, pregadores, cada dia colocar nas nossas redes sociais, que é independente, não tem para onde escapar hoje, conteúdo, solidez e produzindo lucidez para as pessoas. Pastor Joel, só um adentro aqui na fala do pastor Ezequiel para contribuir, é que a maior dificuldade que eu vejo muitas das vezes, pastor Max, pastor Ezequiel, é que parece que os jovens dessa geração de pregadores, alguns, uma grande maioria na verdade, eles não têm o coração ensinável. Você vai lá e faz um comentário, por exemplo, assim, tem muitos jovens que me procuram no Instagram, no WhatsApp para fazer fase do alter ego, pastor. Aí o que acontece, é verdade. Então, tipo, pastor e tal, quando você dá um conselho, ele pensa que você quer ser soberbo, que você quer ser arrogante, né? Por exemplo, assim, eu recebi muitos conselhos de pessoas que me ajudaram. Eu recebi muitos conselhos de pessoas que se preocuparam com o meu ministério. Muitos desses conselhos, no primeiro momento, até não quis receber. Mas depois, ao tempo, vai vendo que quem tem experiência, às vezes não é nem teológica e teórica, mas de vida, tá certo na questão. Por exemplo, eu sempre falo, e fica essa deixa aqui para todos os pregadores aqui de Belém do Pará, e todo mundo que vai acompanhando conosco, fica esse adentro aqui. Por exemplo, você vê um pregador postando um trechinho de uma mensagem, e você tá vendo que aquela mensagem está toda fora do contexto. Aí vem uma galera embaixo, pega muito, monstro. Meu Deus, que mensagem. Aí eu fico olhando, assim, eu vou pegar 3 referências aqui em Belém do Pará, que eu considero aqui. Aqui tem 2, 3 contigo, mas eu vou pegar que não estão aqui. Eu vou pegar aqui pastor Leandro Santos, que é um grande pregador, meu amigo de todos que estão aqui. Verdade. Pastor Enoque Miranda e pastor Nixon Bonnetelli. São 3 dos caras que mais pregam aqui em Belém do Pará, que tem conteúdo bíblico. Pastor Jaime Pires. Isso, o que acontece? Por exemplo, você vê esses pregadores comentando nas postagens? Então eu falo, quem tem que comentar a mensagem de pregação é pregador. É quem conhece. É quem sabe o que é aquilo que está acontecendo. Então a gente não vê esses nomes fazendo os comentários lá. A gente não vê. São meninos empolgados. São meninos que não têm um coração ensinável, que não querem sentar para aprender com quem já sabe. Acredito muito também, pastor, assim, por causa da linguagem, né? O cristão médio, que a gente fala, né? Às vezes ele não tem não consegue ter um escopo suficiente para filtrar. É por isso que a gente está falando que você precisa buscar por coisas mais sólidas, justamente para quando você bater o olho, você conseguir fazer a diferenciação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Eu quero relatar 2 experiências que eu tive durante o ministério. O pastor Narciso falou aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar, sobre a questão da experiência. Às vezes, eu estava falando para o Joel que em muitos momentos o que eu senti ouvindo pessoas que não tinham nem o ensino fundamental, mas eram pastores há anos, eu não senti no banco de faculdade. O aprendizado que eu tive ouvindo essas experiências, eu não aprendi no banco de faculdade. Não estou menosprezando aqui, até porque a gente gosta de estudar. Mas a experiência, ela arrebata o coração. E eu me lembro que eu tive 2 experiências como pregador. Eu fui pregar num grande congresso
e eu num congresso aí de umas 2.000 pessoas, e estava eu mais outro pregador. E na época eu acredito que eu tinha 21 anos na época. E aí depois que o pregador me ouviu, a gente foi pro hotel e a gente foi conversar. E ele me falou o seguinte: rapaz, eu posso te dar um toque? Eu digo, posso te falar algo? Eu digo, pode. Cara, eu acho que se tu for por esse caminho, tua mensagem vai ficar melhor. Naquele momento, sabe que o meu coração assim, ficou tão em paz, assim, se abriu para o aprendizado. Aí eu fiquei pensando em outro coração. Poxa, eu tô no mesmo congresso que o cara. Eu sou pregador igual o cara. Mas automaticamente, quando ele falava, eu estava me autoanalisando. E eu percebi que de fato ele estava certo. Outra vez eu fui ministrar fora do Brasil e estava ministrando e tinha 3 missionários. Os caras estavam lá no último banco praticamente. E eu ministrando o congresso. 3 dias ministrando fora do Brasil. E depois teve um desses missionários que chegou comigo e me deu uma lição. E aí, automaticamente, quando você está vamos dizer, no pedestal, às vezes você não quer descer. Mas automaticamente, quando ele estava falando, eu senti que, de fato, eu precisava modificar aquela forma que ele estava falando. Então, quando a gente é humilde, quando a gente tem um coração voltado para melhorar, para aprimorar a qualidade como pregador, como ministro, até como ensinador, a gente vai ouvir, né? E ouvindo o pastor Narciso falando sobre essa questão, é muito bom que a gente ouça e aprenda e absorva aquilo que as pessoas estão nos ensinando, até porque a gente não sabe de tudo, né? Verdade. Assim, a gente tem ouvido, né, todas essas coisas. Eu concordo que realmente o lado mais pentecostal se baseia muito na conjectura teológica. Assim, eu acredito que... Mas a gente tem referências boas também do lado pentecostal. Não só agora, mas há muito tempo atrás. Por exemplo, o pastor Gesiel Gomes sempre foi um pregador expositivo. Muito preocupado com a palavra. Desse lado tem problemas, assim como também no meio reformado tem problemas. Muitos. Então, independente de qual lado, você precisa alcançar e buscar essa maturidade para você realmente saber. Por exemplo, René Kevitz, é um reformado. Teologia liberal matou ele. Exatamente. E o que o pastor Max também falou Deslizou, né? É o que mexe muito comigo. Paulo certa vez falou que o evangelho que eu prego não é sublimidade de conhecimento humano, mas é o poder de Deus. É claro que ele não está falando contra o conhecimento, nem que a letra mata, é uma interpretação. Até porque ele já tinha. Exatamente. Só que o livro de Romanos mostra um QI altíssimo O dele. livro de Romanos é um curso de teologia completa. E Paulo viveu muito isso, principalmente na Grécia. Para falar lá para os socráticos, né? No período do sofisma. E a teologia, a palavra pregada, não foi tão impactante quanto ele pensou que seria. Mas na manifestação do poder, aonde Paulo chegava, não só o conhecimento, mas o poder, aquilo que ele carregava de Deus era tão grande que às vezes, mesmo sem falar, ele pregava. E baseado em tudo isso que a gente falou, acho que o pastor Max lhe deu um conselho extraordinário de você não modelar só uma pessoa, mas você ter muitas opções, até para você não se tornar escravo de uma pessoa só, de um pensamento só, mas que você consiga analisar vários caminhos e escolher o melhor. Tem também a questão do quadrilátero wesleyano, né? Eu acredito muito. Eu gosto de John Wesley, quadrilátero wesleyano, e na multiforme graça de Deus, as pessoas vão se chegar a Deus de forma diferente. Alguns pela leitura da palavra, outros por olhar a natureza, outros por um milagre, aonde a mão não alcança, a pessoa vai, e nessas muitas formas Deus vai se revelando. Então, o insight que a gente pode tirar aqui para resumir essa questão de primeiro ser e não parecer, é que você precisa ter boas referências, você precisa se dedicar ao estudo. E para a gente jogar mais um pouco o assunto, né, para rodar mais, a palavra diz que o obreiro aprovado ele precisa ter um bom testemunho e também não ter o que se vergonhar, dentre outras coisas. A importância de um testemunho para o pregador hoje, para o cristão em geral. Como é que vocês veem a questão do testemunho dos pregadores hoje em dia? Fique à vontade. A gente estava conversando isso no carro, né? Assim, uma pergunta que eu tenho feito, uma pergunta retórica, ela para mim, e
falo isso em aulas também, eu dou aula de homilética, então a maioria da galera é obreiro, né? Que prega. E eu digo para eles, quem somos nós depois do microfone? Quem somos nós depois do púlpito, depois da gravata, depois do terno, depois do congresso? Que não pode haver o dualismo, a dubiedade, né, de coração, de caráter. E marca, característica, né? Então, costumo dizer que pode ter 15 teólogos, 20 teólogos me ouvindo aqui atrás, pregando. Mas eu temo na base, se a minha esposa estiver lá na cadeira da frente. Porque a melhor avaliadora das minhas mensagens é ela. Porque ela sabe quem é o Ezequiel Cardoso depois do culto. Então, o verdadeiro testemunho, eu acredito que tem que começar no meu lar, na minha casa. Por exemplo, dá um exemplo rapidinho para a gente ouvir os pastores. Eu estava numa palestra de casais, mensagem bonita, bacana e tal, bem divertida. Aí eu falei um tópico. Aí ela fez assim. Aquilo me quebrou, eu me perdi tudo durante a... Eu fiquei... Eu imagino. Como diz a galera, na onda, né? E eu fiquei... meneou a cabeça, cara. Beleza, continuei. Aí fomos jantar. Né? Ainda não era. Disse, por que você meneou a cabeça? Disse, amor, tua mensagem estava linda. Só até aquele tópico. Mas por quê? Porque aquilo que você falou, você não faz. Meu amigo. Ou seja, o testemunho vale muito. A minha característica, fora isto, máscaras. Se eu não me engano, é Juan Carlos Ortiz, salvo engano, que diz assim: todo mundo tem uma máscara. E aquele que diz que não tem, acabou de afivelar uma. Uma das expressões máscara em árabe é mashará, que significa ridicularidade. Por isso que no período da Covid, não queriam, no Oriente Médio, Palestina, Israel, não queria colocar máscaras. Porque é um conceito moral. Se eu coloco máscara me torna um ridículo. Aí se tornou um adágio. É ridículo ser mascarado. Ou seja, para nós que pregamos, por isso que eu falei da autenticidade, tem que ser autêntico. É não arrotar a santidade. Até coloquei hoje no Trends, né? Não preciso gritar aos quatro ventos que eu sou homem de Deus, mulher santa, nada disso. Quem não precisa provar que não precisa mostrar. É nítido, cara, é nítido. Então, meu testemunho é falar de boca fechada. Para encerrar, é uma missão comportamental. O que é uma missão comportamental? Pregar de boca fechada. Não falo nada da Bíblia, mas os meus vizinhos, minha rua, meus filhos, minha esposa, sabem quem eu sou, porque eu carrego em mim uma missão comportamental. Eu acredito que o pregador tem que ter isso. Pastor Max, pode falar depois. Não, eu esses dias também estava comentando sobre essa questão com alguns jovens, que geralmente os jovens nos procuram, né, para falar sobre esses temas. E eu sempre digo que o testemunho geralmente chega primeiro que o pregador. O nome chega primeiro, né? Entendeu? Tu vai pregar em tal lugar. A tua fama vai chegar primeiro lá. Com certeza. Principalmente hoje em dia que em tudo que é lugar, eu comecei a me acostumar agora com esse negócio de manda uma foto. Nossa. Manda faz foto. Um vídeo chamado. Faz um vídeo e Meu tal. Deus. Comecei a me acostumar agora com esse negócio. Ao longo do tempo que eu prego já há muitos anos, agora que eu estou me acostumando com esse Fazer negócio o fodezinho, colava na igreja. Ou seja, hoje até os pastores mais antigos já estão pedindo, olha, manda uma foto para fazer um flyzinho, para fazer um cartazinho. Beleza. Aí as pessoas que vão ver esse fly ali, que te conhecem ou que ouviram falar de ti... Vão fazer duas coisas, pastor. Elas vão olhar e dizer assim, glória a Deus. Eu vou dizer, ih... Esse aqui, ou seja, eu costumo dizer que o testemunho chega primeiro que o pregador. O pregador está vindo de avião, mas o testemunho dele já chegou aqui. Exatamente. Então, eu me lembro que Jesus olha para os discípulos 5:16 de Mateus, e ele diz assim, olha, que os homens, olha o que ele está dizendo, os homens dizem, não, o que os homens olhem para vocês, contemplem as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Capítulo 4, versículo 1 e 2 da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, olha, que os homens
vos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É lindo esse texto. Mas requer-se a esses dispenseiros que se encontrem fiéis. A gente também lembra do 2,15 da segunda carta de Paulo ao filho dele, Timóteo, que eu acredito que acabou de citar, que fala sobre não ter do que se envergonhar. Eu vi, olha, uma das questões na exegese, pastor Narciso, que eu costumo dizer, inclusive esses dias eu comentei uma mensagem de um dos pregadores de Belém dizendo: parabéns, porque você respeitou o português. Para mim, na exegese, a primeira coisa que o cara tem que respeitar é a ordem gramatical. A língua nativa dele. Isso. Grego, mim, hebraico, latim, acadiano, uma língua nativa primeiro. Eu acredito nisso. Tem que respeitar primeiro. E em português não consegui comunicar. Aquela questão, mas eu falo inglês. Poxa, tu não sabe falar nem português, cara. Então, o que acontece? Quando a gente vê esses textos, a gente percebe que Cristo, o próprio Jesus, ele se interessava com o testemunho. Sim. Testemunho dos seus discípulos. Em dado momento, ele também perguntou: o que vocês estão achando do meu testemunho? Acho fantástico esse texto, cara. O que vocês estão achando do meu testemunho? O que vocês acham que eu sou? Deus, né? Né? Próprio. Então, o que acontece? Que eles estão dizendo quem eu sou. Vocês que andam por aqui, eles estão falando de mim. Tá entendendo? Terrível. Então, para mim, o cara ele pode ser o maior exegeta, o cara ele pode ser o melhor professor de teologia, melhor filósofo, o que ele for, mas se ele não tiver caráter, se ele não tiver boa conduta, para mim ele não é referência em lugar nenhum. Ele pode estar na mídia, ele pode estar com bilhões de seguidores, pode ter seguidor no Pará, no Brasil, em Marte, Saturno, Plutão e aonde quiser. Mas se ele não tiver caráter, ele para mim não é referência. Então, só para sintetizar e voltar no que eu iniciei. Quando o pregador é convidado, a primeira coisa que chega no local onde ele vai atuar é o testemunho dele. Pastor Joel, pastor Ezequiel, pastor Max, eu acredito que não pode haver um dualismo entre a tua vida de pregador e a tua vida moral, a tua vida ética. Tanto que a demonstração de Paulo a Timóteo, você vê que Paulo está preocupado com coisas externas, não dar ao vinho, não espancador. Verdade. Paulo está falando o quê? Olha, não adianta tu subir aqui, seguir a hermenêutica, trazer a exegese e honrar a homilética, se a tua vida descontraria tudo que tu fala. Então, um pregador, um dos principais requisitos do pregador é o caráter dele. Tem que ser alguém íntegro, alguém reto. Por quê? Porque a minha vida não pode despregar o que eu acabei de falar. Se for olhar para o ponto de vista, nenhum de nós que estamos aqui presente, quem vai ouvir isso aqui, quem está vendo isso aqui, vai conseguir viver na íntegra aquilo que fala. A gente não consegue. Tanto que quando nós estamos, eu acho fascinante isso, que quando nós estamos elaborando um sermão, primeiro que apanha é a gente. Nós somos o primeiro a apanhar. A palavra limpa primeiro a gente, pastor. Verdade. Então, já pensou? Vou falar sobre orgulho. Aí, eu estou em falha com isso aqui, Senhor. Parece que a gente está caminhando para a santificação num processo pleno. Então, quando eu olho para certas pessoas que, por exemplo, a história conta que Adolf Hitler, ele conseguia dominar o seu exército por mais de 3 horas e os caras não piscavam. Será que a persuasão desse homem, a oratória desse homem era boa? Há quem conta, não sei se o senhor estava lá nesse dia, pastor, mas com certeza deveria estar, quando Jader Barbalho, desculpa citar o nome dele, foi na Assembleia de Deus e o pessoal quase falou em línguas. Foi lá no Mangueirão nos 90 anos. Então, olha, a persuasão. Então, uma pessoa que chega aqui com um sermão elaborado, com um sermão bem colocado, ela pode me emocionar, mas ela não pode me regenerar, porque essa ação é uma ação do Espírito. Posso confessar algo? Pode. Quase eu falei em línguas nesse dia. Olha, eu vou contar aqui um breve testemunho para encerrar minha fala. No centenário, no centro de convenções, eu estava lá. Nesse dia pela manhã, eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca esqueci disso, inclusive eu uso esse exemplo nas minhas aulas de homilética. Estava lá
O Helder Barbalho, que era prefeito de Ananindeua, que é o nosso governador agora, governador de vocês, né? O Helder Barbalho. Estava também o Dulciomar Costa, que era o prefeito de Belém, e o Simão Jatene, que era o governador do estado. E a cantora Cristina Mel. Aí o pastor lá que estava dirigindo chamou, vamos ouvir aqui nossas lideranças, e chamou o Helder. Rapaz, o Helder deu uma palavra, o ginásio ficou impactado. Em seguida, lá veio o Dulciomar. Quando o Dulciomar pegou o microfone, ele colocou o Helder no bolso. Vamos ouvir agora a cantora Cristina Mel. A Cristina Mel cantou: eu vejo a mão de Deus ver. Em seguida que ela termina de cantar, vamos ouvir o governador do estado, Dr. Simão Jatene. Ele pegou o microfone e falou assim: eu vejo a mão de Deus nisso aqui. Meu irmão. Explodiu. Então a gente... então eu nunca... da retórica, né? Então a gente precisa entender... Da oratória. E outro problema... Outro problema que nasce aí. Tem os pregadores que estão vivendo o ativismo religioso, pastor. São profissionais do púlpito. O cara tem uma boa homilética, uma boa exegese, domina a teologia, mas não tem caráter. Então, por isso que eu falo, precisa o pastor, isso fica aqui um exemplo para os pastores de igreja. Quando você for levar alguém na sua congregação, procure saber de onde vem, quem é o pastor, se frequenta escola bíblica, se tem raiz, porque senão, ao invés de estar alimentando o rebanho... Pergunta lá, Jonas, né? De onde vem, qual é a preocupação. Vai estar trazendo maldição para o rebanho. Tem essa questão também. A preocupação dos pastores, principalmente os pastores que comandam a igreja, tem que se focar nessa questão do caráter, do pregador, do cantor. Eu que vivi muito tempo nesse ramo aí, da itinerância, tem coisas que me foram reveladas que são inefáveis, que não são lícitas falar. Escalafobéticas. Estupefáticas, né, Varão? Se for para falar difícil, eu vou falar aqui totalmente aristofláuticas. Então, são coisas assim que a gente pensa que não acontece, e acontece, e está por trás das cortinas. Eu me lembro daquele episódio de Ezequiel, não recordo o capítulo, do oferecimento a outros deuses por trás do altar. O buraco na parede. O buraco na parede. Né, que eu chamo aquilo ali de a porta da revelação. Porque ali foi revelado tudo que estava oculto. E Ezequiel não conseguia ver. Isso que é interessante. Não é 9, não é o 9? Não, né? Eu não lembro se é o 7 ou se é o 9. Eu acho que é o 9. Eu só digo uma coisa. O 7 não é, o 7 é a Atalaia. Eu só digo uma coisa. Só digo uma coisa, como dizem os neófitos. Está na Bíblia. Está na Bíblia, né, Varão? Mas uma coisa eu quero dizer para todos os pastores. Tenham cuidado, porque parece que o negócio está se proliferando de tanta gente com má testemunho. Polemizar só um pouquinho, tem gente que atrai público. Eu, por exemplo, pastor, eu tenho um crivo para levar pregador na minha igreja. O crivo são 2 crivos. O primeiro, se eu já ouvi, ou se um amigo que eu sei que tem responsabilidade indicar. E mesmo assim, com amigos que indicaram, já levei. Se decepcionou, Já né? me decepcionei. Então eu sou muito... Porque, tipo assim, olha, eu estou trabalhando 1 ano, algo com a minha igreja. E uma noite o camarada vai lá e desfaz todo o meu trabalho. É complicado. Muito complicado. É ruim. Então eu acredito que o pregador ele deve ter essa responsabilidade. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver bem moralmente, porque 2 coisas tem que ter o pregador: propriedade bíblica, mas é principal, probidade, para falar difícil, né? Probidade. Probidade e propriedade. Repita de novo, pastor. 2 coisas precisa ter um pregador. 2 coisas precisa ter um pregador: probidade e propriedade. Probidade é o caráter e propriedade é o conteúdo bíblico. Então, se ele tem esses 2, esse casamento faz um bom pregador. A gente vive num tempo de pregadores gnósticos, né? Não importa o que você faz com o corpo, que é só tá de boa. É por isso que Paulo usa metanoia, né? Não metamorfo. Né? Porque a mudança realmente precisa ser... Mente. Precisa ser na essência. Vida. E é isso que vai degringolar a hipocrisia, né? Que é ator, que João vai falar lá. E baseado em tudo isso que a gente está falando... a gente falou primeiramente sobre o que o pregador precisa ser antes de se tornar um pregador. Falou também sobre o testemunho do pregador. E para vocês, o que é um bom pregador? Vou começar esse bloco aqui. Então eu vou deixar com o Narciso porque ele entende. Não, na verdade, assim, eu gosto da pregação,
e eu fiz uma pós-graduação pela infinita misericórdia de Deus em arte da pregação expositiva. Deus me deu esse privilégio de estudar e eu louvo muito a Deus porque não são todas as pessoas que têm essa dádiva. E eu tive a oportunidade de ter aula com o saudoso Dr. Russell Shedd, Dr. Gilton Moraes, Dr. Rachel York. Na verdade, essa pós que fizeram na Faculdade Batista Equatorial, eles queriam... Pessoalmente, professor? Pessoalmente. E foi a última turma dele antes dele morrer. Eu vou falar algo aqui que parece uma hipérbole, mas não é. O Dr. Russell Shedd, ele deu uma manhã e uma tarde de aula pra gente de Novo Testamento nessa pós. E o que eu aprendi nesse dia, eu não aprendi em 2 anos, em 2 semestres de Novo Testamento. Ele lia o texto em grego. Cara, e as interpretações eram algo fenomenais, fantásticas. Então, o Hernandes Dias Lopes, o doutor Hernandes Dias Lopes, vinha também para ser um dos professores dessa pós, mas não conseguiram fechar com ele. E eu vou citar um texto aqui de João Calvino, que João Calvino diz que uma pregação ela precisa ter 3 verbos. O doutor Hernandes Dias Lopes usa nos comentários dele, ler, explicar e aplicar. Calvino diz que se não houver na pregação esses 3 verbos, o pregador ele não pregou. Eu vou ler um texto do Antigo, 4.000, Novo, 2.000. Eu vou explicar contexto histórico, geográfico, cultural, gramático e vou aplicar, trazer para o meu contemporâneo. Tem pregador que ele lê um texto e já foge do assunto automaticamente. Ele lê Mateus e fala de Jó. Ele lê Salmo e fala de Paulo. Texto, né? Então, tipo assim, não se preocupe em explicar o texto. E por isso que eu gosto da escola interpretativa da Reforma, porque ela vai pegar esses princípios, ela vê sim. Ela não anula a escola alegórica. Ela sabe que existem alguns textos bíblicos que têm um sentido espiritual. Mas ela vai dar mais ênfase à questão do texto literal, por causa que eles vão mais na questão da gramática. Faz a diferenciação. Então, por exemplo, um pregador hoje, o camarada conta, pega um texto, lê um texto e vai contar testemunho da vida dele. Eu não quero saber da tua vida, eu quero saber da palavra. E, às vezes, alguns pregadores conseguem dar mais ênfase num testemunho, não que numa mensagem, isso não possa ser encaixado. Eu acredito que uma ilustração, eu não gosto de usar a palavra alegoria, tá? Eu gosto da palavra ilustração. Eu acredito que uma ilustração ela é muito necessária numa mensagem e ela consegue conectar o ouvinte de uma tal forma, se o cara for bom, ele consegue prender. Na verdade, quando você está Ela é a janela da mensagem, né? Charles Spurgeon diz que a janela da pregação. Uma pregação sem ilustração é como um prédio sem janela. E Gilton Moraes vai falar algo interessantíssimo, Joel. Ele vai dizer assim, ó, que na tua introdução ela é a parte mais importante do teu sermão, porque ali vai dizer se tu vai ter o teu público até o fim ou não. Se a tua introdução for boa, tu tem 80 ou 90% de chance do teu público até o final. Se ela não começar boa, tu tem 90 ou 80% de chance desse público não te ouvir até o final. Então um sermão, ele vem corpo, o sermão, introdução, desenvolvimento e conclusão. O pentecostal, ele prega mais tematicamente. Eu acho que tinha que ser o contrário, né? Porque o batista prega mais expositivamente e o pentecostal prega mais tematicamente. E vocês sabem que isso acontece, isso aqui não é menosprezando ninguém, nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, mas a maioria dos textos bíblicos que mandam pra gente pregar é texto fora de contexto. Fora, o tema não tem nada a ver com É muito complicado, o camarada faz uma festa, você recebe aquele aí. texto, aí você vai estudar, aí você vai ter que ter o trabalho de não acabar com a festa. De não acabar com a festa do irmão, não entristecer ele, mas ser fiel às escrituras sagradas. Então, são inúmeras situações. Então, o pregador, ele precisa ler, explicar e aplicar. E como é que ele faz isso? Aqui no Brasil, infelizmente, livros são caros. Infelizmente. Então, hoje nós temos os PDFs. Tu gosta de ler em PDF? Tu gosta de ler em PDF? Mais ou menos. Eu não gosto. Eu não consigo. Eu não gosto de ler em PDF. consigo. Por exemplo, eu particularmente não gosto de ler em PDF. Mas, por exemplo, os livros na Europa, na América, são muito mais baratos e o acesso é muito mais fácil. E aqui, para nós, os livros são muito caros. Então, um pregador, por exemplo, quando eu chego na casa de um pastor, eles não sabem disso. Se ouvirem, vão saber agora. A primeira coisa que eu procuro é a biblioteca dele. Igual é a primeira coisa. Igual. Se eu chegar na tua casa, eu vou perguntar para ti onde é que estão teus livros. Idem. Por quê? Porque já pensou o médico sem um bisturi? O advogado sem as leis? Tu é advogado também? O pastor sem livro, sem uma biblioteca, ele não é. Sem um vadimeco. Ele está dando ali para as ovelhas o quê? Filosofia dele, achismo. Ele está conduzindo o rebanho com as ideias dele, porque ele não tem ferramentas. Então, para mim ser um bom pregador,
Eu já tenho um pequeno investimento na minha biblioteca de alguns R$1.000, porque eu entendo que aqui, quando eu compro, toda vez que eu compro livro, pastor Max, eu falo para minha esposa, isso aqui faz dinheiro. Não me tenham por mercenário, tá? Não, eu acredito Isso nisso. aqui faz dinheiro. Isso é perfeito. Por quê? O melhor Porque investimento é em si próprio. eu estou investindo em mim, cara. O meu rebanho ganha, as minhas mensagens ficam melhores. E esse investimento ninguém vai tirar. Ninguém tira. Porque o conhecimento ninguém arranca de você. Vai contigo, né? Então, para mim é isso, Joel. Ler, explicar e aplicar. Para o pregador ser um pregador bom, ele precisa estudar, ralar. Paulo diz, olha, que o pregador precisa se esmerar. Essa é a expressão que ele usa. Ralar, suar. Um bom sermão, ele não nasce em menos de 10 horas de estudo. Verdade. Um bom sermão não nasce em menos de 10 horas de estudo. E ele só vai ficar bom depois de umas 30 vezes pregado. É verdade. Exatamente. Ezequiel. Pra mim, um bom pregador, quando ele é pensante, e eu carrego uma ideia comigo, uma proposta. Não preciso me divorciar da unção para pensar biblicamente. Que isso? Então, que lindo. Me apaixonei não agora. preciso me divorciar da unção para pensar biblicamente. Por quê? Ou ele é muito pentecostal, ao nível efusão e aquela coisa toda, Às vezes ou tá no extremo, outra no e outro. pouco bíblico. Então, quando ele tem esse equilíbrio, ele não deixa de ter a unção, mas também é um pensador bíblico, ele é um estudioso bíblico, ele não é um amante do raso. O que é um bom pregador para mim? Quando ele não é amante do raso. Ah, mas o evangelho é simples. Convenhamos. Se a síntese do evangelho não é amar o próximo não é uma tarefa simples. Então, se eu for por esse viés, por essa síntese que resume amar o outro, não é tão simples assim. Então, muita gente, o evangelho é simples. Muita gente fala para mim, para quê pregar? Prega simples. Eu acho que falar é simples, né? Falar é simples. Agora, viver que é um negócio. A palavra simples do grego simplex, uma dobra. Então, quando você tem uma dobra, é mais O acessível. evangelho não é mais simples. fácil. Isso é uma mentira. É Isso uma mentira. Por quê, ó? Explica a regeneração para uma pessoa, não é simples. Não é. Explica a justificação. Não é. Explica a expiação limitada ou ilimitada. Não é simples. verdade. Fala de escatologia nas 4 correntes escatológicas. Não dá. Que isso? O evangelho não é simples. Então, Eu gosto Só, muito só que- dele falar aí já deu um nó na minha cabeça. Eu gosto muito que Isaías fala que os tesouros estão escondidos. Alguém perguntou por que tá escondido? Porque quem é que vai buscar? não querem ter essa tarefa de cavar, de buscar o tesouro. Tá lá. Então, o que é um bom pregador para mim, quando ele pensa biblicamente, não se divorcia dessa graça, dessa unção, e a graça realça as nossas habilidades. Então, ele é cheio da graça, ele é cheio do Espírito Santo, realçou uma habilidade nele, mas ele também é um pensador bíblico, ele é um cavador, né? Então, para mim, um bom pregador, quando ele é... Outra coisa, Joel, antes Ele disso, tem esse só o casamento. pastor Max quer falar de Ezequiel, não estamos deixando ele falar mais, mas ele vai falar agora. vai Por falar, exemplo, né? assim, se tu pegar uma área da teologia, uma área, e tu dedicar a tua vida a estudar aquela área, tu não termina ela. Não. Verdade. Tu não termina, viu? Tu não verdade. termina aquela área. Então, tipo Eu tô nessa não vida é, aí, não é psicologia. obrigatório. O primeiro texto, 1 de Pedro 3, 15 e 16, Pedro fala que nós temos que estar preparados para responder. Ele não está dizendo nesse texto que tu tem que saber de tudo e dominar tudo. Não. Ele está dizendo o que nesse texto? O básico para defender a tua fé. Os fundamentos principais da tua fé, tu como crente deve saber. Isso é o mínimo. Uma pessoa que está na igreja 10, 15, 20 anos e não sabe definir justificação, aquela pessoa não conhece Jesus. Ela é um simpatizante do cristianismo. Então, o básico nós devemos saber. Agora, um bom teólogo, um bom pastor, pastor Max, ele sabe falar de tudo um pouco. Você chega numa roda aqui, por exemplo, se tu conversar comigo sobre filosofia cristã, eu sou raso. Eu estou começando a me interessar por isso agora, porque eu pesquisei muitas outras áreas da teologia e nisso eu sou raso. O Dilson Neto, que vai ver esse podcast aqui, o cara é fera. Para mim é um dos melhores que tem aqui em Belém sobre esse assunto. Mas, por exemplo, eu já consigo falar sobre escatologia, sobre a marciologia, sobre soteriologia, sobre todo. Então, um bom teólogo, ele sabe falar sobre tudo. Tem pregador que ele tem 2 mensagens, cara. Ele anda Belém todinha, como ele tá toda noite num lugar, ele vai... Revela, mas olha não como é, aponta. pastor. Não se preocupe que a gente não vai citar nome. Aqui ninguém tá para acusar. Aqui nós estamos para despertar esse povo. Por exemplo, fulano estava na igreja, eu falo, você já sei qual foi a mensagem. Aí ele, foi essa mesmo, rapaz. Por quê? Porque o camarada tem 2 mensagens. Gente, a Bíblia é um conteúdo inesgotável, uma fonte inesgotável de conhecimento. Então daí a gente tira o nível. É claro que tem aquele dia, o pregador ele anda com as 3 mensagens que ele se sente seguro. Claro. Agora você vai pregar Carro-chefe. todo o tempo a mesma mensagem? Não dá. Pelo amor de Deus. Então Fica a gente vê o automatizado. despreparo.
Excelentíssimo pastor Max Lima. Não, eu... Max Lima que só no, Futuro governador do estado. deve ter uns 200 só esboços aí, né, velho? Não, na realidade... Na realidade, eu ia até falar sobre essa questão de esboço. Eu vivi como pregador, às vezes a pessoa me ouve falar assim, eu não sou mais pregador, não. É porque eu julgo a questão da itinerância, Sim, sim. né? E eu tive fases que eu escrevi muito, fases que eu estudei uma vertente teológica, depois fui para outra vertente teológica, mas eu nunca parei assim para esboçar e guardar. Como eu vejo algumas pessoas lançando livro de não sei quantos milhões de esboços, 300 milhões, 400 milhões de esboços. Não tem família, né? Aí eu fico olhando assim, poxa, eu acho legal, acho muito bacana. Mas voltando à pergunta, a questão do pregador, na minha opinião, né? Porque isso eu acredito que nesse quesito é subjetivo. Eu penso que um bom pregador, ele precisa ter a habilidade de conduzir a palavra e, de fato, conseguir o alvo que a palavra venha a surtir efeito. E o maior efeito da palavra, para mim, é a conscientização daquilo que está sendo pregado. Eu vou citar aqui alguns nomes que o pastor Narciso hoje eu voltei a ouvir, porque a dinâmica mudou. Né? A dinâmica dos pregadores mudou. Esse cara que o pastor Narciso citou, que é o Elias, eu acompanho o Elias eu acho que desde 2007 eu acompanho o Elias. E o Elias, ele está numa dinâmica muito bonita. Está no nível muito alto. Ele está num negócio muito impressionante, que eu consigo ouvir o Elias, eu acho que horas. Ele está num nível muito distante. Horas, porque... Se formou novamente em mestrado. O pregador é um aluno que nunca se forma. Como... eu acho que é Alexandre, né? Alexandre que fala que o verdadeiro sábio é um eterno aprendiz. Né? E aí o que acontece? Eu quero fazer essa citação porque a gente precisa, se a pergunta é qual é o pregador que a gente considera, eu quero traçar alguns nomes aqui, que é o Elias. Hoje eu ouço Elias, ouço Hernandes, que na realidade eu acho que eu li, mais de 30 livros. Ele lançou 30 livros, o senhor leu 31 dele. Não, aí já é demais. Mas eu gosto demais. Não vai virar calvinista, né? Não. Não, é aquilo que eu falei anteriormente. Só o Narciso. É bíblico. Eu falei anteriormente que quando me perguntam se eu sou calvinista ou não, eu digo que, rapaz, ele é mais um colega meu. Ele é um colega meu que viveu lá atrás, né? Que viveu lá atrás, e eu sou pesquisador, sou teólogo, pesquiso não só a Bíblia como livros, como ele assim o fez. Então, o meu direcionamento como pregador é ouvir pessoas que têm essa facilidade de expor um bom conteúdo. Sim. Né? E eu cito aí o Elias, o Hernandes. Eu vou dizer que eu aprendi também com o Feliciano. Também. Eu aprendi com Silas Malafaia. A Agonia na Cruz foi que me trouxe de volta. Íntimos de Deus, Fábrica de Campeões. E sabias? Eu fui batizado no Espírito Santo ouvindo uma mensagem do Marco Feliciano um domingo à tarde. Guerreiros da Luz. Recebeu o dom de línguas diferentes. A gente tá com o professor aqui, meu irmão. Então, o que acontece? Esses dias, como diz um amigo, tu vai me encabular agora. Esses dias, eu estava ministrando no Carananduba e o Espírito de Deus me fez sentir algo. Lembrando, eu ministrando ali, graças a Deus, fui feliz na mensagem. Por quê? Teve movimento? Não, porque vários jovens vieram me fazer perguntas. E eu amo quando isso acontece depois da mensagem. Porque eu vejo interesse. Acontece muito comigo. Eu vejo interesse. E sabe que quando aquilo aconteceu, o Espírito Santo falou muito forte comigo e me trouxe a necessidade, pastor Narciso,
lembrando no Marco Feliciano que, querendo nós ou não, ele marcou uma geração. Marcou. Ninguém pode tirar Ele isso marcou dele. uma geração. Não dá. Ele marcou uma geração. É E o que irrefutável, Deus sofre demais. ministrou ao meu coração, a minha alma pediu. Eu falei para os jovens ali reunidos, e era a minha alma falando. Deus precisa levantar uma outra pessoa Verdade, pastor. para fazer um movimento tal qual foi no ministério do pastor Marco Feliciano a partir do ano 2000. Eu digo que a minha alma está clamando por isso. Deus precisa levantar alguém. Pode ser eu, pode ser o pastor Narciso, pode ser qualquer um de nós. Mas para mim não interessa quem seja. O que interessa, é o reino, né? E isso é o reino, até porque quando Paulo fala sobre os 5 ministérios, no final fala sobre o objetivo dos 5. Crescimento da igreja, desenvolvimento. Olha aqui, são 5 ministérios diferentes. E uma coisa que eu quero abordar aqui, quero olhar para a câmera, e eu acredito que vai convergir esse pensamento com todos, é a questão seguinte: mestres, respeitem os profetas. Profetas, respeitem os pastores. Pastores, respeitem os evangelistas. E todos os ministérios citados por Paulo têm que ser respeitados. O que eu estou vendo hoje em dia, pastor Narciso, é que quem é mestre está desdenhando de quem é profeta. Porque a gente sabe que o profeta, às vezes, não tem um conhecimento que o mestre tem. E o pastor, às vezes, não tem um conhecimento que o mestre tem. E o que eu estou vendo na nossa geração é que parece que há um conflito e todos esquecem do final desse texto, que os 5 ministérios convergem para um só objetivo, que é o crescimento, a edificação da igreja. Para mim, pastor Narciso, uma igreja, ela só é completa, nesse sentido ministerial, se tiver os 5 ministérios. E não é só uma pessoa, não. O cara é profeta, é mestre, é doutor. Não. A Bíblia diz até que todos cheguemos ao pleno. A Bíblia não está falando que, por exemplo, só fala, às vezes o pastor é bom de mensagem, mas ele não vai ser bom de evangelismo. Só que no corpo tem um evangelista. Isso. Entendeu? Porque Deus adornou o corpo, não o pastor. Então, vocês estão dizendo que nem todo pregador é pastor. Não. Nem todo pastor é pregador. Isso. E falando dos 5 ministérios, o evangelista, às vezes, ele não sabe pastorear. Só que no corpo tem um pastor. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Deus nunca vai deixar faltar. Porque ali a ordem é pro corpo. A ordem é para o corpo, justamente. Então a gente tem que entender essa questão que hoje em dia está entrando em conflito. Eu levei o pastor Ezequiel, que para mim, se a gente for considerar, além de mestre, é um grande evangelista. Né? Mas ele ainda não teve... Gente boa. Gente boa. Gente boa demais. Né? Gente boa. Ele ainda não teve a experiência de comandar uma igreja como líder de uma igreja. Ele ainda não teve. Eu já tive, o pastor Narciso tem. Né? E tem pessoas que são profetas que não têm a mesma habilidade que o pastor Ezequiel, o pastor Narciso. Não são mestres, não são evangelistas, mas são profetas. Deus tem usado. Aí eu levei o pastor Ezequiel, um mestre. Uma semana depois eu levei um profeta, né? Que Deus usou o cara para curar, para mudar a vida de pessoas que até hoje estão com a vida mudada, né? E aí um certo mestre chegou comigo: rapaz, tu levou o cara lá, rapaz. Eu digo: qual o problema? Qual o problema? O cara não ensinou o povo a se prostituir, não ensinou o povo a roubar. O cara, além de pregar, Deus usou o cara para mudar a vida de algumas pessoas que estavam lá. Então eu vejo esse conflito acontecer hoje em dia. Se você foi chamado para profeta, para evangelista, você tem que respeitar os outros ministérios, porque os outros ministérios são importantes sim para uma igreja. Então, se lá Paulo fez a citação dos 5 ministérios, então, na minha opinião, isso é subjetivo, na minha opinião, esses 5 ministérios têm, dentro de toda a igreja,
basta florescer, e não só florescer, como também ser respeitado. Infelizmente, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu ficaria aqui 10, 20 horas falando. A gente Muito não bom. falou, acredito que nem 0,5% de tudo aquilo que é relevante para um pregador, mas eu espero ter vocês em outras oportunidades aqui. Eu já quero aqui externar minha gratidão a vocês, pastor Narciso, pastor Max, pastor Ezequiel, por estarem aqui, por contribuir com esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, vai ser curador para muitas pessoas. E para a gente encerrar, fazer um bate-bola rapidinho aqui. Pastor Ezequiel, um texto bíblico. Texto bíblico que eu amo, aquele texto que Paulo diz assim: como não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu acho esse texto fantástico de Paulo. Ele está dizendo, eu não tendo nada, mas o sentimento que eu faço, que quando eu abro a boca, eu enriqueço a muitos. Como não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Então é alguém que, tipo eu, moro numa periferia, né, garoto de quebrada, mas ao abrir a boca, eu consigo enriquecer alguém. Esse Uma texto música que está ardendo no seu coração agora. Sabor de mel. não faz isso. Perdoa, mas não deu pra passar essa. Uma música do... Não pode passar. Essa atual do Me Atraiu, Eu gosto muito desse louvor porque um amigo meu está voltando a Cristo. Ele ouviu esse louvor numa rádio e disse que está voltando a Cristo por causa desse louvor da Gabriela, né? Me Atraiu. Um livro que você indica. Um livro recente agora, Imagem e Semelhança, na perspectiva de um médico, né? Ele traz a perspectiva, a comprovação que nós somos a imagem e semelhança de Deus, na filosofia, na fisiologia, nos neurônios. É um livro fantástico. Não estou lembrando o autor agora, porque é um livro muito novo, tem menos de uma semana, mas eu vou... Ele fala dos indicando. números do DNA, do Tudo. Deoxyribonucleico. Esse é maravilhoso. É esse mesmo, é um médico junto com um teólogo. É um livro fantástico. Pastor Max, um texto bíblico. Olha, o texto que marcou a minha vida, porque um dia o meu tio, um grande obreiro da Casa de Deus, sem qualquer tipo de cargo, mas um grande obreiro, eu me lembro que eu e os meus primos, nós fizemos uma traquinagem, né? E aí ele nos chamou. E foi a primeira e a última surra de Bíblia que eu levei na vida. Foi do meu tio. E ele citou o texto do capítulo 4, que eu citei agora há pouco, que Paulo aos Coríntios, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse texto, ele falou muito profundo comigo. Na realidade, ele me rachou no meio, né? Quando meu tio falou isso, aí eu me senti assim, culpado de tudo que eu tinha feito e de tudo aquilo que eu não tinha feito. E a partir daquele momento eu disse, não, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que dar testemunho, eu vou ter que ser referência de Deus na terra. Uma música que está ardendo no seu coração nesses tempos. Uma música... Tem que cantar um pedacinho. Não, é complicado porque cantor. eu sou compositor, né? Faz muito tempo que eu não... Sabe, acho que eu estou desatualizado referente a essas músicas, mas uma música que eu ouvi recentemente, que me falta a letra aqui, é da Aline Barros, né? Consagração? Não, a Consagração eu era criança quando foi lançado. É a atual Jeová Jireh, né? Que inclusive eu vi o Daniel Sena cantar. É fantástico. Né? Fantástica essa música. É essa música, linda essa música. Que eu indico hoje para as pessoas ouvirem. Um livro que o senhor indica. Um livro, eu te falei anteriormente, que para mim foi o livro que mudou assim, a minha trajetória como pessoa, não como pregador, mas como servo de Deus, que eu fui influenciado pelo livro Heróis da Fé. Que para mim todo crente tem que ler ele tem que ler. Eu já o li. Eu poderia Super citar obrigatório. vários que eu amo. Eu já chorei muito lendo o livro. Eu já chorei demais lendo o livro, né? Mas eu cito o Heróis da Fé, que para mim foi Fantástico. um repartidor de águas na minha vida. Pastor Narciso, um texto bíblico. João 15,16. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós, e não enviei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, até que todo aquele que
creia pedindo, né? O Senhor vai fazer a obra. Então eu parto desse pensamento soteriológico que a salvação foi Deus que ofereceu a nós. Uma música que tá ardendo no seu coração. A música que arde no meu peito agora é Consagração da Aline Barros. Essa música eu carrego ela comigo onde eu vou. Linda. A gente já viu lá, você acompanha o Pastor Nascido nas redes sociais, sempre tem ele cantando essa música lá. Sempre. E um livro que você indica pra essa galera? Cruz do Rei. Cruz do Rei é um livraço do nosso saudoso Timothy Keller, que faleceu agora, e eu recomendo a todo teólogo, a todo pastor. Ele faz uma abordagem do livro de Marcos nessa obra. É um livro pequeno, acho que ele tem 200 páginas, 250 páginas, e é um livro fenomenal. Eu já preguei muitas passagens baseadas nesse pensamento dessa obra do pastor Timothy Keller, e é um livro que eu recomendo a todo pregador, que é uma obra fantástica. Ele também é Ministérios da Misericórdia. Só agradecer a vocês, muito obrigado. Um livro que eu indico para esse tempo, também um pouco fora da teologia, é O Mundo de Sofia. Vai contar um romance, mas faz um aparato inteiro da história da filosofia. E o Café dos Campeões também é um livro que tem falado muito comigo esses tempos. Quero agradecer a vocês, nossos ouvintes, vocês que têm acompanhado esse podcast, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui, compartilha para mais 10. O Libertos volta agora com a segunda temporada desse podcast. Em agosto vem novidade para vocês, conferências, vigílias, do jeito que vocês conhecem. Muito obrigado a todos, Pastor Narciso, Pastor Max, Pastor Ezequiel. Gratidão do fundo do coração. E a gente vai ter outras oportunidades para estar juntos. Espero que vocês possam vir também. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.